Bem-vindo a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga, especializada em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou a Maila Cabral, mãe atípica, uma mãe em busca de desenvolvimento e autonomia para o filho. Hoje nós vamos falar sobre transtornos de aprendizagem e suas variações. Vamos começar imaginando uma criança que ali no início da alfabetização começa a apresentar algumas dificuldades, né, na escola para acompanhar, para entender os sons, para entender essa correlação, né, e isso desperta a preocupação do professor. Geralmente essas dificuldades elas são percebidas na alfabetização, mas elas já começam antes da alfabetização, né? Na pré-escola, quando a gente coloca lá o nosso filho com 4 anos, né, para poder começar a interagir, às vezes até antes, né, as minhas filhas foram para a escola com 2 anos e pouquinho, nós percebemos, né, que ali na interação, além das brincadeiras da socialização, são ensinados pré-requisitos básicos para essa criança aprender, para ela ir para a alfabetização formal, né, para a rede formal de escolarização, que é a partir dos 6 anos, quando ela ingressa, então, no ensino fundamental, e aí começa o processo de alfabetização. Mas antes disso, né, quando ela vai para a escola, para socializar, ela também ela aprende, né, habilidades que são preditores dessa alfabetização. Fortalece a coordenação motora, né, Maíra? Você pode falar um pouquinho até sobre essa questão, né, da motricidade. Sim, exatamente. E assim, muitas pessoas têm até medo de colocar a criança muito cedo na escola, né, no maternal. E é muito importante, gente, porque ali desde pequenininho é que você começa a trabalhar essa criança para que ela ganhe pré-requisitos para ela desenvolver a escrita, a leitura. Então ela vai para a escola não só para brincar, né? Sim. Eu falo que assim, não é só brincar, o brincar é tudo. Para uma criança, o brincar é tudo. Então, essa criança ali na pré-escola, ela vai sendo estimulada um pouquinho na rodinha, a questão da interação, a massinha, né? Amassar, fazer bolinha, mexer com a massinha, começar a fazer bolinha. Isso já vai estimulando essa criança para quando ela chega na alfabetização, né, Marcelo? Ela já venha com esses pré-requisitos. E aí, nesse momento, a gente consegue já perceber ali algumas dificuldades. Que podem não ser especificamente um transtorno, né, mas que indicam ali que tem alguma coisa acontecendo, algum atraso ali nesses pré-requisitos. Então, acho bem importante nós pensarmos no qual é a diferença entre um transtorno de aprendizagem, né, quando eu falo, né, um transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, que podem acontecer nesse processo de início de escolarização e que não são necessariamente um transtorno específico da aprendizagem. Então, nós temos fatores ambientais que podem interferir, fatores emocionais, nutrição, né? Tem muitas coisas que podem estar ali correlacionadas a pequenas dificuldades que acontecem ali no início da escolarização, que podem não estar diretamente relacionadas a um transtorno. Mas, à medida que essa criança, que a gente conversou lá no início, está se desenvolvendo na escola e o professor está percebendo uma dificuldade persistente. Geralmente, a primeira dificuldade que se observa é, como eu falei das outras vezes, né? A atenção é a primeira habilidade ali que os professores percebem, mas geralmente ela está junto com outras questões. E essa dificuldade atentiva, ela pode inclusive ser a ponta do iceberg de outras dificuldades que às vezes nem estão relacionadas especificamente ao processo atencional. Então, à medida que essa criança vai avançando no processo de escolarização, ali no primeiro ano, né, e o professor percebe aquela dificuldade importante, geralmente as escolas chamam a família, né, para poder conversar com essas famílias, mas também tem casos que isso não acontece, né, que isso é notificado mais tardiamente, mas é uma percepção de uma dificuldade maior, né, do que muito mais intensa do que seria esperado para aquele momento, que já traz algumas dificuldades que são típicas mesmo do processo de adaptação, né, de alguma questão ambiental que possa acontecer. E aí, diante disso, né, é importante que essa família seja notificada, para que, então, os pais levem para um profissional para fazer uma avaliação mais aprofundada. Exatamente. E aí, Marcele, quais são as ferramentas, os instrumentos que existem hoje para avaliar esses distúrbios? Nós precisamos pensar que quando uma família está diante aí de uma dificuldade na assimilação do conteúdo, a gente precisa entender qual é a qualidade dessa dificuldade, né? No que de fato essa criança está tendo dificuldade? É para ler? É para escrever? É para se organizar no ambiente? É para conseguir controlar o seu comportamento?
Tem fatores emocionais que estão envolvidos, como é que está o ambiente, como é que é a estrutura familiar, né? Tem muitas coisas que envolvem o processo de aprendizagem. E a aprendizagem, ela é motivada, né? Precisa ter motivação, precisa ter vínculo. Então, por isso que a gente não pode, de primeiro momento, pensar num transtorno. A gente precisa olhar esse entorno. E aí tem muitos profissionais que podem ajudar essa criança, essa família nesse momento, né? A gente pode pensar, por exemplo, se eu tenho uma criança que está com dificuldade, né, na correlação, por exemplo, grafema e fonema, ela não consegue entender ali o som da letra com que ela está escrevendo, primeiro profissional que eu posso encaminhar é para uma fono, né? A profissional da linguagem que vai entender, que vai trabalhar com aquela criança, que vai fazer um diagnóstico, que vai conseguir organizar isso melhor. Até muitas das vezes antes do próprio processo dos 6 anos, né? Porque hoje em dia as crianças começam esse processo de adaptação, de alfabetização muito mais cedo. Ela já tem ali contato com as letras, né, com a parte fonológica muito mais cedo. Então, não no sentido de dar um diagnóstico, mas no sentido de trabalhar a estimulação. Exatamente. De trabalhar com que essa criança compense os déficits ou com que essa família entenda o porquê que está acontecendo isso e ela consiga, assim, acompanhar ali a turma da melhor forma possível. Então, nós temos a fono, nós temos os psicopedagogos, que podem ser consultados, podem, né, fazer ali o acompanhamento, a avaliação das nossas crianças. E o ideal é a gente pensar na integração desses profissionais, né? Porque eu costumo dizer que a avaliação, quando ela é feita de forma completa, com vários olhares, né, multidisciplinar ou interdisciplinar, ela é muito mais valiosa do que quando eu avalio, né, por um único profissional. E é muito diferente de uma avaliação neuropsicológica, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando sobre isso. A diferença de uma avaliação neuropsicológica da diferença de uma avaliação interdisciplinar. Né? A avaliação neuropsicológica, que é o que eu faço hoje, ela te dá uma condição de entender o perfil cognitivo de uma criança. Mas é o olhar do neuropsicólogo, e é importante, a depender da dificuldade, que a gente tenha o olhar da fono, que a gente tenha o olhar do psicomotricista, que a gente tenha o olhar da TO, que a gente tenha o olhar da psicopedagoga, para a gente conseguir, então, entender como é que está desenvolvendo essa criança e poder orientar de forma adequada a família. E aí, pensando nessa criança desse caso, né? Essa criança avançou e continua tendo muitas dificuldades. E aí nós temos alguns tipos de transtornos que a gente precisa olhar. Né? Nesse primeiro momento do ciclo de alfabetização, a gente não pode fechar nenhum diagnóstico. Né? No primeiro ano de alfabetização, a gente não pode fechar nenhum diagnóstico. Até porque a criança está em processo de alfabetização. Mas eu já posso mandar para estimulação, pensando nos transtornos que eu tenho, nas dificuldades que eu tenho, e pensando nos possíveis transtornos que essa criança possa ter. Eu posso orientar a família em como é que ela vai, né, dar seguimento. Eu posso fazer uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, até para poder descartar outros quadros que possam estar fazendo essa criança, né, ou que podem fazer essa criança ter uma dificuldade maior no processo de acompanhamento na escola e no processo de aprendizagem. Então, muito se pode fazer, né? Sim. Quanto antes a gente consegue identificar e mandar essa criança para uma intervenção, mais ganhos ela tem, né? Melhor ela vai evoluir e a gente consegue estimular essa criança desde cedo. Sim. E aí, como é que eu posso fazer esse diagnóstico com segurança, né? Pensar assim, eu realmente tenho um transtorno específico de aprendizagem, ou com comprometimento da leitura, ou com comprometimento na matemática, comprometimento na escrita. Quando eu termino ali o ciclo de alfabetização, eu já tenho uma ideia. Terceiro ano, mais ou menos. Para as questões de leitura e escrita, sim. E aí eu tenho um tempo maior, né, que essa criança está em processo de investigação e de trabalho. Também eu preciso levar em conta o tempo de intervenção. Né? A gente tem um tempo ali de intervenção que eu preciso fazer com a criança antes de fechar um diagnóstico de um transtorno de aprendizagem. E a gente precisa pensar que um transtorno de aprendizagem ele é específico, que traz maior comprometimento para essa criança, né? Comprometimento no sentido de que ela tem percebido muito mais dificuldade do que em situações, quando a dificuldade é externa, por exemplo, né, ambiental, você percebe uma oscilação desse desempenho. Quando a gente tem uma dificuldade que é mais específica, o padrão de comprometimento ele é mais linear, né? Por mais que a criança ela aprenda, nesses primeiros anos principalmente, ela tem muita dificuldade, né? Se é com leitura, se é com escrita, se é com matemática, ela vai apresentar muito mais dificuldade do que os pais. E isso, lógico, que implica em um desdobramento emocional também. Né? Quando eu falo de uma criança que está percebendo que os amiguinhos estão conseguindo fazer coisas e ela não consegue, isso tem um impacto direto no emocional dessa criança, que muitas das vezes não é percebido no primeiro momento. Né? É lógico que, à medida que essa dificuldade vai passando e essa criança não tem assistência devida, isso vai
escalonando. Sim. Né? Se essa dificuldade chega, por exemplo, no final do ensino fundamental, até o final do ensino fundamental, sem um diagnóstico ou tratamento, essa criança já entra em um sofrimento significativo. Então, por isso a importância de pensar no acompanhamento, na intervenção antes de fechar até um diagnóstico, quando a gente começa a observar as dificuldades, de encaminhar não só para um olhar, mas para vários olhares, né, a depender de qual é a dificuldade, como é, e fazer esse link com a escola. Porque não adianta nada a família também compreender a dificuldade que a criança está tendo, se não tem esse diálogo entre a escola, para que essa escola olhe para essa criança e organize toda a estrutura ali de material, né, das aulas, para que essa criança consiga, então, aprender da forma correta, porque eles conseguem aprender, eles avançam muito, mas com estratégias específicas e com adequações específicas. Então, durante esse mês, nós vamos trazer profissionais que vão falar sobre transtornos específicos de aprendizagem, nós vamos trazer profissionais com vários, né, com olhares diferentes, então nós vamos trazer fono, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, vamos ter a visão aí, né, dessa equipe multi para a gente poder compreender de uma forma mais ampla como é que é o desenvolvimento, como se caracteriza cada tipo de transtorno e o que nós podemos fazer pelos nossos pequenos e os nossos adolescentes com relação a isso. Porque, sim, chegam muitos adolescentes no consultório sem diagnóstico e que, quando você vai investigar, tem um transtorno específico de aprendizagem. Exatamente. Muito bom. Adultos também, né, inclusive? Eu ia falar diagnóstico de adultos. Exatamente. Adultos a nossa geração foi uma geração que, como não se tinha se tinha tanta divulgação, tanta informação, né, ao alcance de todos, muitos adultos só foram descobrir as dificuldades, tanto do desenvolvimento quanto essas questões de aprendizagem, adultos. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo e deixa nos comentários se você tem alguma criança que tem dificuldade ou se você já recebeu um diagnóstico, né, de um transtorno de aprendizagem. Escreve aqui pra gente. Compartilha conosco o que você tem de dúvida, o que você quer perguntar. Estamos aqui para isso, para te ajudar, para poder trazer um pouco mais de conhecimento que a gente discute, que a gente troca todos os dias, né, sobre os temas do neurodesenvolvimento. Então, vem com a gente. Esse mês vai estar todo dedicado aos transtornos de aprendizagem. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.